Olá pessoal, tudo bem? Quem fala é o professor Luiz Eduardo. Estamos aqui em mais uma aula de filosofia do nono ano do Ensino Fundamental 2. E a gente continua ainda, no volume 2 com vocês. O título do livro, do volume 2 é Vivendo em Busca do Bem. E mais precisamente na página 10, que é o que vocês estão vendo também na videoaula da plataforma, que a gente está dando esse reforço, Vocês já estão tendo a aula na plataforma e a gente dá esse reforço. Então, na página 10 do livro, volume 2 de Filosofia do Nono Ano, aqui a gente tem um norte para as ações humanas, Norte aí, se vocês perceberem, está entre aspas, Ou seja, é um norte. Será se, de fato, podemos dizer que existe esse norte, ou norte, norteia ou não? A filosofia, ela nos leva a várias reflexões, ela muitas vezes constrói, desconstrói, nos dá N possibilidades de enxergar de formas diferentes, pontos de vista diferentes. Mas vamos lá. Aqui diz o seguinte: vimos que ao percorrer caminhos desconhecidos, as pessoas podem usar uma bússola para indicar a direção. Bom, a bússola foi criada há muito tempo atrás pelos chineses e eles criaram este elemento que na verdade tem a serventia de localização geográfica. A bússola ela foi criada para dar uma direção, o norte, para melhor as pessoas se localizarem. Será se eu estou no sul? Onde é que eu estou? No leste, no oeste? Enfim. Então aqui diz o seguinte, que a bússola ela é um objeto utilizado para indicar uma direção, ou seja, para dar um norte. Norte aí não no sentido de um dos pontos cardeais norte, mas um norte no sentido de direção. Assim, através deste norte, orientar a trajetória. Para guiar suas condutas, muitas vezes elas também buscam o norte. Bom, as pessoas, para guiar as suas condutas, elas também precisam de um norte, ou seja, elas também precisam de uma direção, aquilo que elas vão se guiar. Será a família que vai orientar a conduta e que vai servir de norte? A religião? Até a própria escola, como uma instituição que vai estar ajudando na formação moral, no desenvolvimento do caráter dos indivíduos. A gente pode dizer que a escola também ela pode servir de bússola, vamos dizer assim, no sentido figurado. Ela dá um norte, ou seja, dá um caminho para que as pessoas possam trilhar e seguir e de fato chegar no resultado final, que é o bem, não é isso? Na busca pelo bem. Então aqui, para as pessoas guiarem as suas condutas, elas também precisam de um norte, de uma bússola no sentido figurativo, como eu falei, ou seja, de uma referência para que possa orientar como é que essas pessoas possam viver, e não viver por viver, mas como é que essas pessoas elas possam viver da melhor forma possível, como é que essas pessoas possam viver bem, como é que essas pessoas podem viver no mundo, tomando as decisões que devem ser tomadas, agindo da forma que se deve agir, Então, desde muito tempo, o bem ele é apontado como um critério para orientar as atitudes dos indivíduos, Então, na verdade, os indivíduos eles vivem em sociedade e eles procuram cada vez mais neste viver social terem práticas que possam beneficiar, esses indivíduos, satisfazer e trazer felicidade. Mas essas práticas elas podem ser práticas boas ou podem ser práticas ruins. E para que o que a gente precisa entender aqui, que o livro de vocês está falando nessa questão do norte para as ações humanas, para que esse indivíduo ele possa de fato ter boas práticas, ele precisa de um referencial, de um norte. E que norte é esse, certo? Ou seja, de que forma este indivíduo ele vai procurar se orientar
né, para poder se enquadrar ali, vamos dizer, nas chamadas regras de condutas, né, regras essas que são externas, né, aos indivíduos. Ou seja, quando eu digo externas, quando nós nascemos, quando nós viemos ao mundo, já existia uma série de regras, já existia uma série de leis, uma série de valores, né, sociais, que nós precisamos nos adequar a eles. Não eles a nós, mas nós é que precisamos. É algo externo, porque está antes mesmo da gente vir, né? Já foi constituído, logicamente, pelas sociedades bem mais antigas, e aos poucos vai se desenvolvendo e mudando de acordo também com a sociedade. Mas a gente percebe o seguinte, que o conjunto de regras que existe na sociedade, a gente denomina que é a moral, né? Moral. O indivíduo que vive em sociedade, ele precisa de fato agir de forma moral, né? Então, aqui vai dizer o seguinte no livro de vocês, que no decorrer das nossas vidas nós convivemos com diversas pessoas, nós nos relacionamos em diversos ambientes, em diversas circunstâncias, e em cada uma delas nós encontramos alguma regra de conduta, né? Regras essas que são de fato, vamos dizer assim, elementos essenciais para que possamos ter um bom convívio social. Imagine vocês se nós vivêssemos a esmo, ou seja, se não tivéssemos um referencial, ou seja, se nós não tivéssemos, não procurássemos seguir regras, não tivéssemos alguém que nos orientasse, né, vivêssemos de acordo com o instinto humano, né, quando quisesse fazer alguma coisa diante do público fazer, se de repente tivesse uma necessidade até fisiológica de fazer onde estivesse, sem nenhum receio. Imagine vocês, como é que viveria, como é que estaria a sociedade? Estaria o caos. Como é que estariam umas coisas? Estariam completamente destruídas, moralmente falando, né? Principologicamente falando, e logicamente que não teríamos o que a gente chama de valores, que são, na verdade, as boas atitudes que existem dentro da sociedade, que fazem com que os indivíduos eles recebam o nome de indivíduo bom caráter, ou seja, aquele que carrega princípios, que carrega valores, que são práticas do bem, não é isso? Então a gente percebe isso. Então essas regras de condutas, logicamente que elas vão variar, porque algumas sociedades têm umas e outras, né? E a gente vai perceber que o bem, na verdade, é tudo aquilo que vai fazer algo, é tudo aquilo que nós realizamos que traz um sentimento bom, é tudo aquilo que nós fazemos que não traz uma consequência ruim, é tudo aquilo que realizamos dentro da sociedade que trazem bons frutos. Ou seja, o que é o bom fruto? É quando de repente eu precisar de alguém, eu ter esse retorno, porque a pessoa diz assim, não, eu vou realmente fazer por onde, porque aquela pessoa me ajudou, ou então deixar boas lembranças, né? Deixar um bom legado. Isso na verdade é o bem, né? Então essa reflexão na verdade nos leva a entender que nós precisamos, né, nos orientar da melhor forma possível, e esse orientar é de fato ter um modelo daquela conduta que nós sabemos que é correta, daquelas pessoas que sabemos que são pessoas que têm uma maneira digna de agir, e de acordo com as regras sociais que são externas a nós, mas que exigem para que haja o bom funcionamento da sociedade. Na verdade, precisamos nos orientar por elas, tomá-las como base, ou seja, agir a partir delas, né? A gente entende que toda regra ela vai variar de acordo com a sociedade, mas de fato as boas ações e as boas atitudes elas são universais, porque em qualquer lugar, em qualquer ambiente do mundo, você ajudar o outro é algo bom, você não agredir o outro é algo bom, independentemente das regras morais que existam naquele determinado lugar. Mas existem coisas que a gente pode chamar
universais nesse sentido, porque estarão abarcando todo o mundo. Então, eu quero pedir para que vocês deem uma lida aí em casa, mais uma aprofundada sobre o que vem a ser o bem e a visão dos filósofos em relação a esse bem, e principalmente sobre essa questão das ações humanas, certo? Então, o que nos orienta, né? E aí faça uma autorreflexão e comece a pensar: as minhas atitudes são orientadas pelo quê? Por algo bom? O que eu estou fazendo é algo bom? Qual tem sido o meu norte? O que tem servido de espelho para mim, para que eu possa agir, né? Então fica aí a reflexão, fica aí a orientação filosófica, né? Que na verdade eu acho que esse exercício nós devemos fazer cotidianamente, independentemente da escola, né? E aí eu tenho que olhar para os meus atos, olhar para a minha forma de agir, olhar para mim enquanto ser humano e dizer o seguinte: o que tem orientado a minha conduta, né? O que tem me servido de base para que eu possa tomar certas atitudes. Essa autoavaliação e essa reflexão, ela vai servir para que a gente possa, de fato, antes de tomar uma decisão, antes de agir em sociedade, pensar, refletir e agir ou não agir, certo? Para que a gente possa de verdade viver em busca do bem, viver, né, pelo bem e fazendo o bem, né? Então, obrigado aí pela atenção. Deus abençoe a todos que estão assistindo. Estudem, leiam, e estou aqui disponível para sanar as possíveis dúvidas que vocês tiverem, certo? Então, que vocês possam cada vez mais crescer a graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Essa é a reflexão que eu deixo para vocês como cristão, e que ele venha servir de inspiração e base para cada um de vocês. Não sei quem é cristão, quem não é, mas assim, eu posso lhe assegurar uma coisa: se bem não te fizer, pode ter certeza, mal nenhum irá te fazer. Tenha uma excelente semana, e precisando pode me chamar, estou aqui à disposição. Forte abraço.